Eu creio que você já ouviu falar das cruzadas, né? Infelizmente, muitas pessoas usam as cruzadas para atacar a Igreja Católica. Mas é preciso estudar as cruzadas no tempo em que elas aconteceram. Porque o maior erro histórico que a gente pode cometer é analisar um fato da história fora do seu tempo. Entende? Claro, se a gente quiser analisar, por exemplo, uma viagem de Pedro Álvares Cabral do ano de 1500, com a cultura de hoje, com a tecnologia de hoje, nós vamos dar risada dele. Né? Um homem que saiu lá da Europa num barco que não tinha motor para chegar aqui na América. E chegou. Então, nós precisamos analisar os fatos dentro do contexto histórico, político, social e econômico da época. Ora, quando aconteceram as cruzadas? Por volta do ano 1000, ou seja, faz 1000 anos. Foi no ano de 1092 que houve um concílio na França, chamado Concílio de Clermont, onde o Papa Urbano II convocou todas as forças cristãs da Europa. Para quê? Para enfrentar os muçulmanos que estavam destruindo os lugares sagrados do cristianismo na Terra Santa. Estavam destruindo o Santo Sepulcro, estavam destruindo a basílica que a mãe de Constantino, no ano 330, construiu, onde Jesus ali teve a sua agonia no Horto das Oliveiras, né? Chamada Basílica da Santa Agonia. Estava destruindo a Basílica da Natividade, em Belém, onde Jesus nasceu. Estava destruindo a Basílica onde o anjo anunciou a Maria, em Nazaré. Então a cristandade da Europa, os cristãos da Europa, que viviam um cristianismo fortíssimo, fortíssimo, porque toda a Europa ficou cristã, pelo trabalho da igreja de 6 séculos. Então houve uma revolta tremenda na Europa, que nós só vamos entender se a gente voltar lá naquele tempo. Os santos se revoltaram, tanto assim que várias cruzadas foram promovidas por santos. A segunda cruzada, que foi mais ou menos por volta do ano 100, quem é que programou? São Bernardo, doutor da igreja. A 7ª e a 8ª cruzada, que foram 8 cruzadas, a Terra Santa, para libertar, né, os lugares sagrados. A 7ª e 8ª cruzadas foram realizadas, programadas, por um rei católico, santo da igreja, chamado São Luís IX, rei da França, daquele que fundou a Universidade de Sorbonne, em Paris. O seu capelão chamava-se Robert Sorbonne. Ele disse: Sorbonne, eu quero que você funde a Universidade da Igreja em Paris. Por isso chama-se Sorbonne. Esse rei morreu na 8ª cruzada, lá no Egito, porque ele quis libertar a Terra Santa ali a partir do Egito. Então, o que foram as cruzadas? Foram movimentos de tropas de exércitos cristãos que se uniram em toda a Europa, franceses, ingleses, alemães, italianos, portugueses, que se uniram sob um rei cristão, né, e que iam para a Terra Santa, gastando fortuna de dinheiro, porque você imagina você levar um exército com 300, 400 mil soldados, saindo da Europa, atravessando o Mediterrâneo para chegar lá, né, na Terra Santa, de navios, custava um preço muito alto. E é por isso, inclusive, que muitas cruzadas não deram certo. Mas o que aconteceu? Na primeira cruzada, realmente, a Terra Santa foi libertada. Os cristãos libertaram a Terra Santa do domínio dos turcos otomanos, que eram muçulmanos. Criou-se na Terra Santa um reinado ocidental cristão, com um rei chamado Balduíno. Esse rei Balduíno, inclusive, ofereceu, do lado do Templo de Jerusalém, ofereceu uma espécie de um quartel, um palácio, onde ficaram os chamados templários. Quem eram os templários? Templários porque ficavam ao lado do Templo de Jerusalém. Quem eram esses templários? Esses templários eram jovens da Europa, cavaleiros, que faziam voto de pobreza, obediência e castidade. Só que eles, ao invés de viverem no mosteiro, viverem, né, numa vida contemplativa de oração, eles se colocavam a serviço da igreja como cavaleiros armados. Então, a história os chama de monges armados. E eles faziam o quê? Eles iam proteger os peregrinos que saíam muito da Europa e iam
em peregrinação à Terra Santa, que era uma das coisas mais fortes na Idade Média. Então eles tiveram um quartel lá ao lado do templo, o quartel dos Templários, onde eles acolhiam os, né, peregrinos que iam e etc. Então as cruzadas foram esse movimento de fé, apoiado pelos santos da época. Então, claro que no contexto de hoje, onde há uma diplomacia e coisas, né, não se faria mais isso. Mas no contexto da época foi um movimento de fé, de esperança, de amor a Jesus Cristo, né, para preservar os lugares sagrados da Terra Santa.